Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Olá, Momento Esportivo, 11 anos no ar. Está chegando com as seguintes manchetes. Elinho, jogador de basquete, médico cirurgião, é o homenageado do Momento Esportivo. Hoje ele mora em Mogi das Cruzes, mas vai contar toda a sua trajetória aqui no quadro Resgate Esportivo. E mais, Ramon Cid, craque de futebol do bairro Santos Reis, também outro homenageado, e você vai ficar sabendo tudo sobre ele aqui no nosso programa. Tem mais ainda no futebol. Wesley, o popular Peroba, também é homenageado do quadro Resgate Esportivo. Ele faz parte da região do Grande Santos Reis. E tem mais. Atlético Mineiro de virada vence o Xará Atlético de Goiás e assume a liderança do Brasileirão com show do Kenny. Decepção na segunda divisão. O América Mineiro perde em casa e perdeu também a chance de assumir a liderança da Série B. O Cruzeiro decepciona mais uma vez, perdeu para o Lanterna da Série B do Brasileirão e a torcida recebeu o time com críticas. Pierre, o craque que passou pelo Atlético Mineiro e também pelo Palmeiras, passou em Montes Claros no final de semana e participou das comemorações do Palmeiras Moc e também da torcida da Galocura. Essas e outras notícias você confere agora no nosso Momento Esportivo. Momento Esportivo, 11 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Olha, durante essa pandemia a gente está prestando homenagem aos atletas que brilharam em Montes Claros nos anos 80 e 90. Abrindo o programa hoje, mandando um abraço para Adeilson, o corintiano que está em Montes Claros e está aí, não sei se está feliz da vida. O Casares fechou com o Corinthians, dependendo apenas de detalhes financeiros para ir embora. Abraçar também o pessoal de Grossilândia, Alfeu, Gustavo, Matheus, né, a galera toda sintonizada aqui no Momento Esportivo. Nesse quadro, nós vamos dedicar ao Hélio Salles. Elinho, jogador de basquete que brilhou aqui em Montes Claros, é médico cirurgião lá em Mogi das Cruzes e é para lá que nós vamos agora. Ele vai contar da sua história. É possível fazer esporte e seguir a carreira de medicina? Ele vai contar agora. Fala aí, meu amigo Elinho, direto de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Oi, tudo bem? Meu nome é Hélio, mais conhecido como Elinho mesmo. Gostaria de, inicialmente aqui, agradecer o Rubens, sua equipe, pela oportunidade de estar compartilhando não só a minha história, como a história do esporte de Montes Claros. Eu acho isso muito bacana, reviver tudo isso e poder compartilhar com a juventude, com os novos atletas que estão por vir e por recordar também de coisas boas. Eu hoje sou cirurgião geral, médico, moro em Mogi das Cruzes, São Paulo, mas frequento sempre Montes Claros, ao menos uma vez a cada 2 meses ou uma vez ao mês, e gosto de jogar meu basquetinho pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Inicialmente eu jogava futsal e joguei handball, vôlei, futebol de campo, mas o basquete mesmo eu comecei a jogar e a me envolver a partir dos 14, 15 anos, quando eu vi esse cara aqui jogar, Kobe Bryant. Um atleta insuperável, o melhor que eu vi na minha geração que eu pude assistir, e além de um atleta, uma pessoa sensacional. Então foi minha inspiração. De competições a gente já disputou bastante coisa. Inicialmente no futsal, no handball, desde jogos escolares, Copa InterTV, a Copa da Minas Brasil, a Itatiaia e outros esportes. No basquete,
Cheguei a jogar os jogos escolares também, que eram uma das principais competições que nos fez crescer. O GIME, jogos universitários, e as competições, outras demais competições universitárias, mas principalmente assim, em termos profissional, o Campeonato Mineiro, que foi os que a gente jogou assim em mais alto nível. E acho que são esses as principais competições que a gente participou. Sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito competitivo, sempre fui muito dedicado ao esporte, né? Eu acho que isso é fundamental quem deseja praticar qualquer atividade, não só atividade física, assim, dedicação. Acho que foi o que me fez ser um atleta, um esportista. Eu comecei a jogar o futsal e por volta dos 14 anos que eu conheci o basquete, eu nunca mais larguei o basquete. Ainda jogava futsal associado também, mas basquete se tornou minha prioridade. E eu nunca imaginei que pudesse evoluir tanto assim no esporte. Eu era mais baixo ainda do que sou, magricelinho. E o esporte me fez desenvolver não só fisicamente, mas como pessoa também. Realmente a gente participou de muitas competições, desde amadores até o Campeonato Mineiro. Eu guardo duas recordações assim, principais das competições. Meu primeiro GIME, que eu tinha 16 anos, não sei nem se eu tinha completado 16 anos ainda. As primeiras fases eu tinha 15 anos ainda. E, foi sensacional. Foi muito gratificante para mim, muito empolgante, porque era a minha primeira competição na categoria adulta. E eu me recordo como se fosse ontem. Eu sempre fui muito responsável, não esqueço até hoje o professor Rogério me falando para os outros companheiros de clube cuidar de mim, que era no MCTC, mas mal ele sabia que eu ia cuidar dos outros. Mas essa foi uma competição muito marcante para mim, foi em Paços de Minas, a fase estadual. Eu não esqueço de nada, aquele foi um evento importante para mim. E o outro foi o Campeonato Mineiro Adulto, que eu joguei também com o professor Rogério Santana, mas aí já foi lá em Juiz de Fora, no qual a gente enfrentou grandes atletas nacionais, de seleção brasileira, atletas que, exemplo, hoje o Raulzinho que está na NBA, então acho que foi um evento importante também. E eu já estava na faculdade, tudo, foi gostoso reviver jogar um esporte em alto nível. Sim, eu joguei esses principais esportes e competições na época que morei em Montes Claros, o Libamoc, os campeonatos regionais de Champanhar, o GIME, e as coisas mudaram, os tempos mudaram. Não que antes a gente tinha incentivo, porque sempre foi muito difícil aí no norte de Minas, em termos de patrocínio, de competições. Acho que a região sempre foi muito fraca de competições, mas antigamente acho que os atletas se uniam mais, talvez, sabe? Não só os atletas, como os demais organizadores, as pessoas envolvidas com esporte. Eu acho que hoje talvez as pessoas têm outras prioridades. Respeito, mas sinto muito falta da maneira que lidava, sabe? A gente era uma família mesmo e era muito gostoso. Tenho muitos amigos, não só no basquete, como em outros esportes.
e a gente tinha um envolvimento muito bacana, uma união muito bacana. Eu acho que eu sinto falta disso. O esporte é muito carente. O esporte, em especial na região do norte de Minas, que é uma região carente, o esporte é importante, muda vidas realmente em todos os sentidos. É muito triste não ter um incentivo que merecia, porque tem uma mão de obra, tem um material, um diamante bruto que precisa ser lapidado, mas não tem incentivo, não tem investimento no esporte em Montes Claros. Não só em Montes Claros, como no norte de Minas. Eu acho que no estado de Minas é muito carente. Eu vejo isso pela diferença que hoje eu moro no estado de São Paulo. A diferença desde campeonatos regionais, campeonatos universitários, interior, paulista, com relação comparando aos esportes e as competições aí em Minas Gerais, nós somos muito carentes, em especial no norte de Minas. É difícil para quem gosta do esporte, tem que ter muito amor, e às vezes só o amor não ajuda, né? Só o amor não resolve todos os problemas que temos aí nessa parte de incentivo ao esporte, de competições. É muito triste essas competições acabarem, muito triste mesmo. Eu tenho lembranças muito vivas assim do Montes Claros Tênis Clube da Praça de Esportes. Não à toa, não só memórias como lembranças físicas. Foi onde eu cresci, me desenvolvi, onde eu me formei na minha adolescência, desenvolvi ainda mais meu caráter. A juventude, eu acho que o esporte é um fator essencial. Isso, a meu ver, lógico. O esporte me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. A dedicação, a disciplina, o respeito, o trabalho em equipe que eu aprendi no esporte, isso aí eu não aprenderia em outro lugar. E foi fundamental, não só para eu chegar onde eu cheguei, através dos estudos e tudo, mas na minha formação como pessoa mesmo. A forma de eu lidar no trabalho com os colegas, o respeito que eu tenho com os meus pacientes, com os meus colegas de trabalho, é fundamental. E principalmente a parte que nos ajuda a ter disciplina em tudo que a gente faz. O esporte é algo mágico mesmo, e me ajudou bastante, e eu tenho certeza que ajuda muitos jovens. Então, assim, eu acho que os pais que às vezes não incentivam o esporte por medo de qualquer outra coisa, ou por não gostarem, eu acho que deveriam saber disso, saber o quanto o esporte é importante, o quanto o esporte ajuda no crescimento e na formação do caráter de cada um. Volto a bater nessa tecla, assim, com relação a patrocínio de eventos esportivos e tudo na nossa região. Eu acho que cabe a alguém que mora na região, saiba das carências, abrace o esporte novamente, para elevar o nível do esporte do norte de Minas, que tem tanta coisa boa. Então, acho que não me arrependo de nada que eu fiz no esporte e fora dele também. Eu sou muito grato a tudo que o esporte me deu, obviamente, e a tudo que ele me proporcionou em tudo. Vamos lembrar de coisas que teve de bacana na minha caminhada no esporte. Acho que alguns títulos, o fato de ter conhecido pessoas especiais, as maratonas de basquete, acho que
todo mundo gostava muito, a gente passava a madrugada jogando basquete e era muito gostoso, passando frio, fome, mas era muito bom aquelas maratonas de basquete. Os campeonatos, as viagens, a integração com os outros esportes, os outros atletas, eu acho que são lembranças muito boas. Para mim, um valor importante teve o que é reconhecimento do trabalho mesmo, né? Os troféus Bola Cheia, que reconhecia o nosso trabalho, a nossa dedicação, e sempre foi muito bacana concorrer ao prêmio e essas conquistas. Mas acho que assim, o principal, a maior lembrança que a gente tem é das amizades que ficam mesmo. E isso aí nada paga, e acho que é o mais importante. E aí me perguntam também sobre o meu desenvolvimento. Eu costumava jogar muito bem contra times grandes, eu gostava disso, contra o Uberlândia, o Minas, eu gosto de desafio, e eu adorava jogar com torcida contra, adorava. Em Uberlândia mesmo, acho que até mais do que contra o Minas, que a torcida de Uberlândia é mais fanática, então era muito gostoso jogar contra eles. E automaticamente, como eu tinha um incentivo a mais, eu me esforçava mais e destacava mesmo. E esse desenvolvimento, essa resposta de bons resultados contra esses times, vem do que a gente vem conversando nessa entrevista. Tudo é treino, dedicação, repetição. Esporte é isso, é dedicar sempre para evoluir. Não tem outro segredo, assim como as outras coisas nas nossas vidas também. Isso é outro fator assim, que sempre me perguntam bastante. Como pelo fato de eu ser tão baixo assim, para o esporte, obviamente, para o basquete, eu consegui enterrar e fazer tudo que eu fazia, na verdade, né? Hoje eu ainda consigo enterrar, mas não da maneira que eu fazia. Perguntam se eu faço algum treinamento específico, se eu cheguei a fazer algum treinamento específico para salto, para poder enterrar. Então vamos lá. Não, nunca fiz nenhum treinamento específico. Quando eu comecei a jogar basquete, lá no fim dos 14 anos para 15 anos, eu era ainda mais baixo. Meu estirão veio após o basquete e muito influenciado positivamente pelo basquete, porque o basquete, o esporte, assim, ajuda a desenvolver, né? Ajuda a aproveitar ao máximo da sua capacidade, né? Da sua genética. Então, acho que nesse ponto o basquete já foi importante. Um outro ponto, quando eu comecei eu não tocava nem na redinha da cesta. E eu treinava bastante. Eu era bem fominha, treinava todos os dias, mas treinava basicamente o mesmo que os outros treinavam. Eu sempre fui atleta, sempre saltei muito. Eu era muito leve, sou muito leve ainda, mas eu era muito mais leve. Então era mais fácil saltar, pular. E eu sempre treinei muito. Quando a gente treina bastante, automaticamente a gente se desenvolve, não tem segredo. Basquete ou qualquer outro esporte é treinamento, dedicação. E tudo que eu consegui foi através dos meus treinos mesmo. Chegava antes do treinamento, saía só depois do treinamento, depois que o segurança vinha expulsar a gente da quadra mesmo. Ficava tentando enterrar, mesmo sem conseguir depois dos treinamentos, até que no fim das contas a gente foi conseguindo aos poucos. Não esqueço também de falar sobre os momentos. Minha primeira enterrada foi nos jogos escolares. Acho que eu devia estar ali no meu penúltimo ano dos jogos escolares, e foi uma emoção muito gostoso assim, eu enterrar num jogo. Então acho que as pequenas conquistas no esporte também nos trazem boas memórias, são importantes, e é muito bacana. Então, se tem alguma dica que eu puder dar,
Treinar, dedicação, dia após dia. Se achar que tá muito, treina mais. Só isso que vai fazer você evoluir sempre. Da mesma maneira que eu sempre fui muito dedicado ao esporte, eu também sempre fui muito dedicado no colégio. Sempre estudei muito, sempre fui um dos principais alunos da turma em termos de aproveitamento. Isso era um fator primordial para mim. Acho que assim, da mesma maneira que eu me dedicava ao esporte, eu me dediquei aos estudos também. E essa disciplina que eu consegui tanto no estudo quanto no esporte, me ajudou a conseguir ter sucesso nessas duas áreas. Eu sempre, mesmo na época que eu joguei, nunca deixei de estudar, nunca deixei de seguir os meus sonhos também, porque o esporte não tem que ser visto como tudo, assim como o estudo também não tem que ser visto como tudo. Acho que o ser humano é algo completo. Tem os momentos de lazer, tem os momentos de estudo, tem os momentos de esporte. Principalmente a gente atleta, acho que a gente não pode deixar de lado os estudos. Até para saber, caso alguém seja um futuro atleta profissional, saber como administrar a sua carreira. Acho que é importante ter conhecimento das diversas áreas também. Então eu sempre prezei por isso. E obviamente que teve incentivo do colégio, onde eu estudei e tudo. Então isso é muito importante. Tanto é que, não só pela profissão, acho que toda profissão é maravilhosa em si. Toda profissão tem seu valor e muito valor. Então acho que todo mundo é importante. Mas assim, escolha a profissão que você queira, faça bem feito, independente da profissão que for. E dá para conciliar com os estudos. Durante a faculdade de medicina, eu joguei o Campeonato Mineiro Adulto. Tive que correr um pouco mais atrás, abrir mão um pouco da vida social, de sair e tudo. Mas eu consegui fazer os dois da melhor maneira possível. Tanto é que no ano que eu joguei o Campeonato Mineiro Adulto pela equipe de Juiz de Fora, foi o ano das minhas melhores notas na faculdade, porque eu sabia que eu estava fazendo uma coisa diferente do meu habitual. Eu viajava para jogar quase todo final de semana, às vezes tinha que perder aula devido ao campeonato, então eu tinha que, de alguma forma, compensar isso. Então foi que eu estudei mais e estudava durante as viagens para os jogos, nas arquibancadas. Então acho assim, tudo a gente consegue conciliar e ter sucesso em todos os âmbitos da nossa vida, assim. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar contando a nossa história, relembrando alguns momentos e deixar um recado também para as pessoas que estão envolvidas no esporte, não só os atletas. Nunca deixe de fazer ou seguir seus sonhos. Quando as coisas que a gente faz envolvem amor, elas são realizadas. Pode demorar um pouquinho, pode não sair da maneira que a gente gostaria que fosse, mas vão acontecer da maneira que tem que acontecer. A gente precisa de gente que gosta do esporte, a gente precisa de gente que incentive o esporte, a gente precisa de gente que ama o esporte e que seja esportista também. Depois aí pode deixar meu contato aí pra gente fazer algumas brincadeiras aí, conversar, trocar algumas ideias. Se alguém quiser saber alguma história específica aí a gente conta, a gente não vai esconder nada não. Mas eu gostaria de novo de agradecer a oportunidade de estar participando e deixar um recado para os jovens: nunca deixem de fazer esporte, de correr atrás do seu sonho. Sempre questionavam a mim mesmo o fato de eu ser baixo, mas ganhei o Festival de Enterrada e um dos clássicos. E
saibam que nada é empecilho para os seus sonhos. Corram atrás, façam por onde, que vai acontecer. Obrigado mais uma vez. Até logo. Show de bola, Elinho. Parabéns. Sensacional. Olha, antes de ir para o intervalo, a gente vai falar que o Pierre passou aqui em Montes Claros no final de semana, indo para Itororó, na cidade dele, e viu a torcida da Galocura fazendo festa, comemorando. Não é que ele parou? Ele parou para conferir lá. A galera foi lá da Palmeiras Mock, abraçou, ele tirou a máscara. Aí, ó. Emocionado. Olha só. Cheguei! O que é 100% Galocura? Ninguém segura! O que é 100% Galocura? O é Pitbull! O que é Pitbull? O que é Pitbull? O que é Pitbull? União sinistra que ninguém segura! Mancha verde Galocura! Show de bola, Pierre. Falou que as duas melhores torcidas que brilharam na vida dele, onde ele mais se realizou, no Atlético e no Palmeiras. Show de bola. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Momento Esportivo, 11 anos no ar. Aqui na Vim TV, na TV Gazeta e no YouTube Momento Esportivo 20.